Terceira taça. Os rios e as fontes se transformam em sangue. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Apocalipse capítulo 16, versículo 4. Depois que o mar foi transformado em sangue pela segunda taça, parecia restar uma última esperança: os rios e as fontes de água doce. Mas até essa esperança é removida. As fontes da terra, que antes eram sinal de vida, refrigério e esperança, tornam-se em sangue. Este juízo é mais que ecológico, é um ato de justiça divina. Deus está respondendo ao clamor do sangue dos mártires e dos inocentes derramado ao longo da história. A humanidade é forçada a beber do cálice que ela mesma encheu. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e hás de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Apocalipse capítulo 16, versículos 5 a 6. O juízo alcança as fontes. A última esperança é contaminada. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. O que antes era símbolo de vida, provisão e refrigério, agora se converte em cálice de juízo e sentença de morte. Os rios que saciavam nações e as fontes que refrescavam viajantes se tornam vermelhas como sangue, e não há retorno. Nenhum laboratório, ciência, governo ou tecnologia será capaz de purificar o que Deus contaminou. O juízo é irreversível e o último recurso de sobrevivência humana é removido. Este ato revela que toda a glória da preservação da vida pertence unicamente ao Senhor. É como se o próprio Deus dissesse: vocês confiaram na criação e esqueceram o Criador. Agora verão que só eu sou a fonte da vida. O clamor do sangue das vítimas, justiça que ecoa eternamente. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, a voz do céu se ergue como um trovão, proclamando que os juízos do Senhor são justos e santos. A terra é forçada a beber do mesmo cálice que encheu com suas próprias mãos. O sangue inocente derramado ao longo das eras, de Abel aos mártires do Apocalipse, agora clama por vingança, e o Deus justo responde: este não é um castigo aleatório, mas o cumprimento perfeito da lei espiritual. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. O que foi semeado em violência, idolatria e rebelião agora é colhido em juízo. É retribuição divina em escala global. O clamor que subia do pó da terra chega ao trono de Deus e ele se levanta para fazer justiça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 30. A mensagem é clara: Deus não esquece. O sangue dos profetas, dos santos, dos inocentes não ficará impune. O cordeiro que outrora foi imolado, agora julga. O tempo da misericórdia se encerra e a balança da justiça pende para o juízo. A vingança pertence ao Senhor, e Ele vem para retribuir. Profecia para os últimos dias, o último aviso antes do fim. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Apocalipse capítulo 16, versículo 6. Os rios que se tornam sangue não são apenas um desastre natural, são trombetas celestiais, soando como um alerta final para a geração do fim. É o céu declarando que a paciência de Deus chegou ao limite. O que antes parecia estável será abalado. As fontes de prazer, de segurança e de autossuficiência humana serão drenadas, expondo a fragilidade da civilização e desmascarando a ilusão do controle do homem. Diante deste cenário, o mundo inteiro será confrontado com a verdade suprema. Não existe vida fora de Cristo. Este juízo coloca cada ser humano diante de uma escolha urgente e irreversível: beber do sangue do juízo ou do sangue do Cordeiro. Não é um simples aviso, é o último toque de alerta antes do colapso total. Quem tiver ouvidos, ouça.
Quem tiver olhos, veja. O tempo de decidir está se esgotando e a eternidade está às portas. O cântico do altar. O céu confirma a justiça de Deus. E ouvi outro do altar, que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Apocalipse capítulo 16, versículo 7. Aqui, o altar, símbolo de sacrifício e intercessão, se torna testemunha e coro celestial que confirma: Deus é justo. Mesmo no derramar da ira, o céu não vê crueldade, porém santidade. Por séculos, o céu permaneceu em silêncio, aguardando o arrependimento da humanidade. Agora, o tempo se cumpre, a longanimidade divina se encerra e o Cordeiro que salva se levanta como juiz para julgar. Chegou a hora da retribuição. Os céus se abalam, a terra treme e toda a boca será calada diante do justo juiz. A resposta profética da igreja: alinhamento com o céu. Se o céu proclama a justiça de Deus e celebra seus juízos, a igreja não pode permanecer em silêncio. É hora de alinhar a voz da noiva à voz do céu, ecoando a mesma declaração. E ouvi outro do altar, que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Apocalipse capítulo 16, versículo 7. Esta passagem não é um convite ao medo, mas um chamado urgente à santificação e ao clamor profético pela vinda do Senhor. Ela nos lembra que o fim não é desordem sem propósito, é o coroamento da justiça de Deus e a consumação de todas as coisas. Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículo 20. Antes que os juízos caiam sobre a terra, o povo de Deus precisa despertar, santificar-se e alinhar sua voz ao céu. É hora de lavar as vestes no sangue do Cordeiro, separar-se do sistema deste mundo e clamar com urgência profética: vem, Senhor Jesus! Não é um clamor de desespero, mas de esperança ardente. A noiva se prepara, o Espírito testifica e o mundo ouvirá que o Rei dos Reis está voltando. Este não é o tempo de se esconder ou recuar, mas de brilhar com a luz de Cristo, avançar e se posicionar com ousadia. O altar clama, os céus respondem e o noivo está às portas. É chegada a hora da igreja se tornar como o altar, um lugar de rendição, santidade e fogo contínuo. Nos dias que antecedem os juízos, a noiva precisa ser testemunha viva da justiça de Deus, exalando o incenso de oração, adoração e proclamando ao mundo que o noivo está às portas, confirmando que o reino é inevitável e que os juízos são parte da consumação do plano divino. Nossa resposta não é desespero, mas expectativa. Não é fuga, mas prontidão. Somos chamados a proclamar ao mundo que o Rei está às portas e que seu reino vem com poder e glória. Finalmente, a terceira taça é um grito escatológico para esta geração. Não há vida fora de Cristo. Na grande tribulação, a última fonte de esperança humana, a água doce, se transformará em sangue. É o céu anunciando que a paciência de Deus está chegando ao limite. Mas ainda há uma fonte aberta no trono da graça. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João capítulo 7, versículo 37. E o Espírito e a esposa dizem: vem. Apocalipse 22, versículo 17. O mesmo Deus que derrama a taça da ira é o que estende a taça da salvação. Ele não deseja a morte do ímpio, mas que todos se arrependam. Por isso, hoje, corra para a fonte da vida antes que reste apenas o cálice do juízo. Pois na grande tribulação os rios e as fontes não oferecerão vida, porém sentença. O céu proclama: justos e verdadeiros são os teus juízos, ó Senhor. O tempo da graça está se esgotando. Hoje é o dia de escolher. Amanhã poderá ser tarde demais. Corra para a fonte da vida que é Cristo, antes que reste apenas o cálice do juízo para beber. Bem, queridos, chegamos ao final do 17º episódio desta série profética. Não percam o próximo episódio.
A quarta taça, o sol escaldante e o último chamado ao arrependimento. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vós, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém.